espelho. O nosso envelope de estatística, e para você, eu vou falar assim bem, como é que diz? De uma forma bem simplória, porque nós temos SAFs, por exemplo, aqui, que não tem nem uma semana ainda de nascido, né? Então, elas não sabem nem o que é o envelope de estatística, digamos assim. Se você já tem uma caminhada maior, uma jornada maior, não se preocupe, não é, em ouvir talvez alguma coisa assim, para quê? Que vai explicar o que é isso. Mas veja, olha que lindinho aqui, ó, tá vendo? Rosinha, combina conosco, não é? O nosso envelope de estatística, ele foi simplificado, né? Algum tempo atrás nós já trabalhávamos com ele, mas eram bem mais itens do que a gente tem hoje. E no decorrer da nossa palestra aqui, do nosso estudo, nós vamos ver que praticamente hoje ele está dividido em apenas 3 partes, de uma forma mais simples para sermos mais práticas e para sermos mais objetivas. E para que é que ele serve, Cíntia? Para que nos dias de hoje, para que a gente precisa, por exemplo, de um envelope de estatística? Bom, pensem bem, quando você entra em qualquer instituição, digamos que seja escola, digamos que seja no seu trabalho, lá você vai obter alguns itens que são já próprios daquele local, não é verdade? Por exemplo, algumas delas têm as próprias atas de fundação, existem os relatórios de admissão, de demissão, dependendo do qual tipo ou qual ramo você trabalhe. Numa escola, quando você entra, você tem toda aquela burocracia, não é? Que é exatamente os documentos que a gente tem, quer sejam eles de matrícula, quer sejam eles de pagamento, enfim. Então, para onde nós formos, nós vamos, e o local for organizado, nós vamos ter registros. Então, nosso intuito é exatamente no dia de hoje a gente apresentar um deles, que é esse daqui. Na próxima semana, se Deus nos permitir, na terça-feira, faremos mais um treinamento desmistificando a questão das atas. Aí nós vamos estar explicando como é que é feito todos esses documentos, porque tem um parâmetro, né, para poder a gente seguir. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa SAF, meninas, já tem mais do que 135, 130, 139 anos de história, né? Em todo o tempo, Deus vai levantando mulheres que pensaram, que avaliaram, que puderam ver como é que funcionaria melhor toda essa questão que a gente trabalha com ela. Então, assim, é mais de um século, é muito mais do que isso, é muito mais tempo do que eu e você existe aqui. Então, a gente que está chegando agora, a gente precisa aprender e se adequar a como é que funciona. E talvez você ainda não tenha conseguido preencher o seu envelope, ter alegria em preencher o seu envelope, porque talvez você ainda não tenha entendido o quanto que é bom. Nós acabamos de cantar, né? Seja engrandecido. O nosso envelope de estatística é um meio da gente engrandecer o nome do nosso Deus. Por que que eu falo isso? Porque o meu envelope de estatística, que é o envelope individual, tá? E todas essas informações, para quem ainda não tem assim, muita propriedade, convicção, pode entrar no site da Confederação Nacional, que você vai ver detalhadamente. Dê um pulinho lá, gaste um tempinho. Você vai ver que lá tem, inclusive, assim, por áreas, né? Por secretarias. Você vai ver lá, Secretaria de Espiritualidade, no nosso caso hoje, Secretaria de Estatística. E lá você vai ver exatamente aquilo que a gente vai falar hoje, né? Porque a grande maioria da nossa fala aqui, do material que foi montado, foi baseado no próprio estudo, material, trazido pela nossa Clarice, a secretária de Estatística da Confederação Nacional. Então, observem que a gente precisa compreender a importância dele. Por que que eu falo que o envelope de estatística é o meu espelho? Então, eu queria fundamentar primeiro, né? E dizer que ele é o meu espelho, porque ele relata exatamente as minhas ações quando diz respeito a nível de SAF. E quando eu falar em SAF, a gente vai ver que existem várias instâncias. Esse é o envelope individual, que vai ser todos eles em conjunto ali, né? Ou vai ter a junção de todos os números e todas as ações. Em uma das frases que nós colocamos aqui no treinamento, é exatamente esse, né? Vamos contar a história através dos números, e esses números aparecem por conta das nossas ações. E por que que as nossas ações aparecem? Porque nós somos salvas por um Deus tão grande, tão maravilhoso, que nos move a ter uma fé operosa. E essa fé operosa,
faz com que a gente consiga agir, auxiliar e registrar. É algo totalmente pessoal, totalmente restrito, né? Porque os outros não vão ter acesso ao seu envelope. Então, muitas vezes aquela fala assim, o que a mão esquerda faz, que a direita não veja, está totalmente fora do contexto, não combina, né, com o nosso envelopinho de estatística. E eu posso confirmar para vocês que ele fica bastante triste quando ele fica lá assim, ó, liso, sem nenhum dado. Ele fica chorando, ele fica enfraquecido, ele fica bastante triste porque ele ainda não teve nenhum tipo de preenchimento. Então, nosso envelope de estatística é para ser preenchido, é uma forma da gente engrandecer ao Senhor, é uma forma da gente contar as bênçãos que Deus nos deu. Por quê? E aí eu vou pedir para a Claudinha, minha querida secretária aí de Comunicação e Marketing, compartilhar os slides. Consegue, Claudinha? Para a gente já ir podendo assim falar e as meninas irem tendo esse material. Depois, se vocês precisarem, acharem por bem, eu posso depois disponibilizar para vocês, tá bom? Eu só queria que vocês não desperdiçassem a atenção por conta do slide. Se for o caso, depois a gente passa para vocês. Então, tá aí, envelope de estatística, o meu espelho. Como é que anda o seu espelho? Você está com ele aí na mão? Como é que anda esse espelhinho? Vamos ver. Daqui para o final, a gente vai ver como é que ele está, tá bom? Capacitando para melhor servir, como eu falei para vocês. E vamos seguir aí, Claudinha, adiante. Vamos ver o que é que a gente pode aprender com esse maravilhoso material. Vamos lá. Próximo slide. Estatística é o espelho do serviço. Estatística é o meu espelho e ele é o espelho do trabalho, porque vocês vão ver no decorrer da nossa fala aqui que existe uma cadeia na estatística, né? Eu acho lindo a estatística, eu acho a coisa assim bela, criativa, gostosa de se preencher e, de fato, um reflexo daquilo que eu sou. Então, vejam, por que que é um espelho do serviço? Porque é através desses registros que eu consigo ver por onde é que a minha SAF está caminhando, eu consigo ver por onde eu estou caminhando, o meu espelho, porque eu posso confirmar ou constatar as áreas que eu estou mais fortalecida ou mais enfraquecida, isso eu vou tratar aqui mais adiante, né? E é um espelho do trabalho de forma geral, porque cada coleta desses dados faz com que a gente comece no individual e a gente chegue até a nível de Brasil. Então, vejam a importância dela. Por que que eu sei, por exemplo, por que é que nós sabemos que hoje nós somos mais de 50 mil mulheres a nível de IPB, a nível de Brasil, mais de 50 mil sócias da SAF. Isso só de sócias, né? Não de mulher presbiteriana, temos muito mais, mas só de sócias da SAF. Por quê? Por conta desse maravilhoso envelope de estatística. Tá certo? Vamos seguir aqui mais adiante. Depois, se você tiver alguma perguntinha, você guarda para o final, que eu vou abrir para perguntas, tá certo? E assim a gente pode esclarecer. Vamos lá, então. O envelope de estatística é o meu espelho. Vejam antes o porquê, né? O porquê que eu faço isso. Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus em nós é vida. Se ele nos deu vida e vida em abundância, eu devo ter alegria em tê-lo como o meu único e suficiente Salvador, só que Deus não nos salvou para que a gente ficasse de mãos cruzadas. Deus nos salvou, nos dando vida, vida abundante, e aqui eu vou fundamentar quando ele nos dá vida inicialmente, certo? Para que a gente vá e faça o ID, que é uma ordenança dele. Então, os textos de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, eu vou pedir a Nildinha para ler, quando nos diz quando foi que Deus nos deu vida. Por gentileza, Nildinha, faça essa leitura, por favor. Ok. Fechou o microfone, Nildinha. Abre, por favor. O microfone está fechado. Eu vou abrir. Não está conseguindo abrir, Nildinha? Agora sim. Vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Olha que maravilha. Se nós não tivéssemos vida, não fazia nem sentido preencher nada, quanto mais ter envelope de estatística, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Ezequiel 37:5. Quem ficou com esse texto pode ler, por gentileza. Fui eu, peraí. Deixa eu abrir aqui. Tá bom. 37:5, certo? Isso. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vamos seguindo mais um pouquinho. Essa é apenas a fundamentação de que Deus deu em nós vida. Portanto, se nós temos vida, nós temos ações, porque morto não tem ação. Mas quem está vivo tem sim. E daqui a pouco a gente vai adentrar nos itens. Tenha paciência, que é fruto do Espírito, certo? Próximo ponto. O Espírito Santo de Deus em nós é para testemunho. Quem ficou com o versículo aí de Atos, por favor, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que maravilha! Se a gente entrasse aqui em alguns pontos já do próprio envelope, né? Por que é que distribui Bíblia, Cíntia? Por que isso? Porque nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos deu vida, e esse mesmo Espírito Santo de Deus em nós, agora que nós temos vida, nos chama para que nós sirvamos de testemunho dele, tanto ali como acolá. Por que é que, por exemplo, a gente percorreu mais de 1.000 quilômetros para organizar uma SAF esse final de semana? Poderíamos ter ficado assistindo Netflix, descansando um pouquinho, não era? Porque o Senhor nos chama para ser testemunho, testemunha dele. E aí a gente vai ir por todo mundo, ou seja, tanto aqui em Canoas, como lá em Veranópolis, como lá em Lebon Regis, em Xanxerê, Santana do Livramento, Bagé, e quando a gente vê, a gente está caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Mas vamos seguir mais um pouquinho. O Espírito Santo de Deus também nos habilita para o serviço. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, por gentileza. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Vejam aí, quase tudo vocês têm, não tem? Todas nós buscamos. Lembram da série da Tarde das Mulheres, quando trabalhamos fruto do Espírito? Ele nos habilita para o serviço, e não é qualquer serviço de qualquer jeito, né? É com paciência, é com amor, aliás. Agora, após, permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor, não é? Nós temos 4 anos para tratarmos infinitamente com ações que tragam rastros de amor. Nós não vamos conseguir findar, porque isso aí é até a eternidade, né? Mas a gente precisa compreender que Deus nos habilita para o serviço com o fruto do Espírito. E mais um texto ainda que eu gostaria que uma querida aí desse Jardim do Senhor lesse. Para que é que o Senhor nos chama? Para que o mundo conheça que Ele mesmo foi quem nos enviou. Veja aí João, capítulo 17, versículo 23, por gentileza. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores como também me amas. Olha que maravilha. Estamos unidos em Cristo, a fim de que o mundo conheça esse Deus que nos enviou, assim como enviou o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, como a gente crê e como a gente canta, certo? Vamos seguir agora mais um pouquinho. Aqui são apenas alguns textos, não adentramos ainda nos itens, mas a gente vai chegar lá. Esses textos aqui não tem lá na Confederação Nacional, não, viu? É um trabalho que a gente está tentando fundamentar para chegar nos pontos. Vamos seguir mais um pouquinho, Claudinha, por favor? Vamos lá, próximo slide. Então, estatística é um espelho do serviço. É aquilo que eu faço. Os números apresentados em nossa estatística trazem refletido ou trazem reflexo do que nós estamos fazendo, presta bem atenção, com a vida abundante
que Deus nos deu com a ordem de sermos testemunha com os dons do Espírito. Então, veja bem, só se a gente parasse por aqui, a gente já poderia dizer assim, vale ou não vale a pena a gente continuar a história das mulheres presbiterianas a nível de Brasil, que já fazem isso com maestria, com alegria, não é? Sem esquecer o envelopinho, sem deixar o envelope entristecido. E ele fica entristecido e anêmico quando ele fica vazio. Vocês não esqueçam disso. Então, nosso envelope de estatística serve para a glória de Deus, serve como testemunho da vida e vida abundante que ele nos dá para que nós possamos continuar o seu maravilhoso serviço. Vamos seguir mais um pouquinho, vamos seguir mais uma caminhadinha aqui para o próximo slide. Vamos lá. Guarde suas dúvidas para o final, certo? Estatística ainda você vendo como espelho do serviço. Veja bem, a estatística nos leva a avaliar a nossa forma de dar frutos. Quais são os frutos que você tem dado, minha amada irmã? Não estou perguntando quanto tempo você tem, já que conhece a Jesus, quanto tempo você tem que está na nossa amada IPB. Ele poderia nos ter salvo em outras igrejas, e isso é indiscutível. Nós também seríamos crentes? Seríamos, mas aprove ao Senhor nos salvar na nossa amada igreja presbiteriana. E nós precisamos aprender a conhecer como é que ela funciona, e uma das suas características é exatamente a organização. Então, por isso mesmo, não nos cabe ficar questionando, mas por quê, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Não. O nosso questionamento é por que que eu não tenho desempenhado mais ações preciosas, se Deus me deu vida, se Deus me deu a alegria da salvação, se Deus me deu condições de poder, assim, auxiliar no seu trabalho e fazer com que essas ações se transformem ali em números individuais, até que a gente tenha um conhecimento maior ou do todo, né? Então, a estatística vai sempre nos levar a avaliar a nossa forma de dar frutos. Então, eu já começo fazendo uma aplicação aqui para você. Quais são os frutos que você tem dado? E isso é feito através da ação de Cristo em nós. Isso é fruto de um coração contente, um coração que tem gratidão, um coração que anela por fazer a vontade do Senhor. E às vezes você pode dizer assim, mas eu tenho feito tão pouco. Por isso que o envelope de estatística é o nosso espelho. Ele vai nos levar a fazer uma autoavaliação da nossa vida, inclusive a nos mostrar quais áreas nós estamos mais deficientes, quais áreas nós precisamos melhorar mais, né? Então, vejam quanta riqueza tem nesse envelopinho. Esse espelho do serviço, além de nos levar a avaliar a nossa forma de dar frutos, e os frutos, lembrem-se que se dá até a velhice, viu? Ai, Cíntia, mas eu não dou fruto nenhum mais, não. Opa! Essa não está mais viva, né, gente? Porque o salmista nos diz que na velhice ainda nós daremos frutos. E não é qualquer fruto, eles serão cheios de verdor e de vida. Então, por que é que a gente não está dando frutos? Precisamos... Eu já estou dando frutos, Cíntia, graças a Deus. Pronto, ainda pode encher mais um pouquinho o cesto, né? E dar mais frutos ainda. O nosso espelho do serviço também faz com que nós possamos descobrir a nossa capacidade de trabalho. Como é que nós reproduzimos bênção em atitude? O lema da SAF é esse, ser tu uma bênção. Vocês estão percebendo isso? Como é que eu vou ser bênção se eu não tenho atitude nenhuma? Ai, Cíntia, mas eu tenho. Mas eu não preciso colocar. É como se você dissesse assim, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí você é entrevistado, e aí diz, você foi admitido. Você pode preencher aqui esse formulário e assinar, e você diz, não, eu quero trabalhar, mas eu não quero preencher. Você acha que você vai ficar como um trabalhador nessa empresa? Primeiro que aquele que está lhe avaliando, entrevistando, já vai dizer, não, esse não comporta aqui dentro da empresa, porque ele não sabe nem como funciona e já chega ditando as normas, não seria sábio, né? Peca quem é precipitado. Então, veja como é importante a gente conhecer a riqueza e a beleza desse material, porque esse envelopinho vai poder nos mostrar essa capacidade de trabalho, e é um trabalho que começa comigo, mas ele tem um conjunto, isso que é bonito, né? Quando eu junto lá, se a sua SAF tem 10 sócias, e eu junto os meus dados com os dados da outra irmãzinha, com os dados da outra irmã, ou seja, quando eu junto os 10 dados, eu tenho um apanhado de dados cheios
e recheados de número, que é feito através de um trabalho em conjunto, e que a gente pode dizer assim, esse daqui é fruto de atitudes de alguém que quer ser bênção e também quer ser abençoado, né? Mas existe também uma outra característica desse envelopinho maravilhoso, eu sou fã dele, viu? Que é nos mostrar, já que ele é o nosso espelho, esse é o nosso tema, mostrar as nossas deficiências. O que nós deixamos de fazer? Porque quando você olha aqui, por exemplo, ó, Bíblias, aí você olha e está aqui, ó, zeradinho. Não distribui nenhuma Bíblia. Aí tem aqui no envelope de estatística, né? Janeiro, fevereiro, março. Já estou em março, não distribui nenhuma Bíblia. Será que não tem ninguém no Rio Grande do Sul e no Oeste Catarinense que precise de Bíblia, que precise da palavra do Senhor? Isso significa que todas as cidades já estão plenamente evangelizadas e todos já conhecem a palavra de Deus. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Quem dera que fosse. Eu estou apenas dando um exemplo. Ou então, oferta missionária, e está lá vazio. Aí eu começo a ver a minha deficiência. Claro que muitas vezes a gente passa por algumas situações em que a gente está menos favorecido economicamente, não é essa a questão. Não vamos adentrar nessa questão aqui, porque a oferta é oferta voluntária, né? Cada um dê segundo aquilo que está proposto no seu coração. Mas é importante a gente ver o nosso envelope de estatística para que possamos fazer essa avaliação. Vendo como é que eu estou produzindo frutos nessas três óticas aqui. Vendo e descobrindo a nossa capacidade de trabalho, porque aí eu vou ver, nossa, que maravilha! Quando eu junto, a secretária de estatística junta a SAF daqui, a SAF dali, tudo começa do meu individual. E diz assim, meu Deus, como elas trabalharam nessa área aqui. Então, eu vejo como nós reproduzimos as bênçãos de Deus através da atitude, através daquilo que o Senhor nos deu, que é a vida, que é o trabalho, que é a saúde, que é a alegria da salvação. Mas ele também nos mostra as nossas deficiências. E eu não tenho dúvida de que tem muita mulher aí um pouquinho deficiente, porque talvez ainda não tivesse compreendido a importância dele, né? Para que eu faço isso? Aí tem lá reunião de oração, e você olha e está aqui, ó, vazio. Que isso? Tem oração na igreja, tem oração online, todas as terças-feiras da Sinodal, às 18 horas, todas. Tem um link ali disponibilizado no grupo da Sinodal. Tem oração, aliás, o nosso da Sinodal já tem quase 3 anos, né? O nosso da Confederação Nacional já tem 3 anos que nós estamos lá toda madrugada, de 4 às 6, e agora, para facilitar, tem 2 horários, de meia-noite a 1h30 da manhã, e de 4 às 6. Mas, Cíntia, por que esses horários? Porque todos os outros horários você está trabalhando. Agora não tem desculpa que você não pode participar, não é? E a gente pode acordar sim, a gente pode estar intercedendo por vários blocos, inclusive tem um bloco inteirinho lá, intercedendo pelo Rio Grande do Sul. É o único estado que tem um bloco inteiro. Talvez você não tivesse conhecimento, mas você vai ser muito bem-vinda chegando para orar conosco em um desses 2 blocos. Então, observem, aí quando você olha que vê esse envelopinho vazio, você diz, meu Jesus, eu não estou dizendo com isso, irmãs, que vocês não estão orando no seu tempo sozinho, no seu tempo individual. Eu estou apenas trazendo alguns exemplos práticos, já utilizando os nossos itens do envelope de estatística para mostrar que ele serve e ele é o nosso espelho. Ele simplesmente é o nosso espelho. E o meu interesse, o meu desejo é que você comece a olhar para ele com muita alegria. Se você contemplar alguns campos aqui com muita deficiência, você ore ao Senhor e peça que ele abençoe a sua vida para que você consiga desenvolver algumas áreas que talvez você ainda não tivesse compreendido, certo? Vamos seguir mais um pouquinho? Guarda as perguntas para o final, tá bom? Ainda vendo a estatística como o espelho, o meu espelho, ele traz ao nosso conhecimento o que nós realizamos, sempre advertindo-nos para o que deixamos de realizar. Se você pudesse resumir, seria esse o seu reflexo através do envelope de estatística. Mais um pouquinho, próximo slide. E aí você vê a beleza dele, não é? Antes ele era todo branquinho, depois ele foi colocado como rosinha. Você pode pegar, viu, o modelo dele lá no nosso site, tem tudo lá especificadinho. Você pode pegar, você pode imprimir, não tem dificuldade nenhuma.
Porque desde a coisa básica, assim, ó, da frente, por exemplo, as meninas nós organizamos a SAF agora esse final de semana, nós levamos já um kitzinho para elas, né? Um kit básico, o livro de atas, com o modelo de ata, que a nossa secretária de atas, inclusive, nos ajudou, a Cate, né, nossa vice-presidente da federação, nos ajudou a orientá-las. A nossa presidente Fábio esteve conosco, pedi para que ela levasse esse kit, né, que já que essa SAF faz parte dessa federação, com o livro, o termo de abertura, o termo de encerramento, já com todas as rúbricas necessárias, e não podia faltar, além do livro também da tesouraria, o livro caixa, o nosso envelope de estatística. Então, nós ensinamos para elas desde o iniciozinho, a colocar o nome ali, o ano, e aí eu disse para elas que os itens específicos eu não ia ter tempo de ensinar, mas que hoje a gente ia poder trabalhar com eles, tá certo? Então, tá aí o modelinho dele, vocês vejam que são itens resumidos e práticos, que diz respeito à nossa vida. Eu vou explicar cada um desses itens, certo? Pode passar, minhas queridas. Minha querida Claudinha. A estatística, ainda vendo como meu espelho, faz com que a gente tenha transparência. Talvez, se você ainda não tivesse compreendido muito bem a necessidade dele, o objetivo dele, faz com que a gente tenha transparência. Qualquer pessoa, inclusive o conselho da nossa igreja. Você sabia que nós prestamos conta para o conselho da nossa igreja como sociedade interna? Você sabia que na SAF local você imprime pelo menos 3 relatórios ali no final, né? E existe 5 relatórios de estatística. Um deles é esse daí da SAF, tá? A outra é da coordenadora do departamento, a outra é da federação, a outra é da nacional e a outra é da sinodal e confederação nacional. Mudam alguns itens, pouquíssimos, mas o primeiro ali da SAF, a gente imprime ali 3 cópias, uma fica para o registro próprio, a outra é encaminhada para o conselho da igreja, por isso que é transparência. O que faz as mulheres fizeram aqui durante o ano inteiro? Você acha que você vai se lembrar de tudo que se fez se a gente não tiver essa junção maravilhosa das ações, de atitudes de um coração agradecido e dizer assim, ó, tá aqui o que nós conseguimos fazer esse ano como culto de gratidão ao Senhor, porque foi Ele que nos proporcionou fazer tudo isso. Então, ele tem essa finalidade da transparência. Os cuidados especiais, porque a gente observa cada item e a gente consegue preencher. O próprio trabalho em equipe, olha aí, nós aqui como equipe tratando, reforçando, reavaliando, né? Alguns conceitos e podendo assim ensinar. O preenchimento correto, porque você vai se policiar e vai dizer, opa, eu ainda não tinha preenchido porque eu não sabia, mas a partir de hoje ele vai fazer parte aqui, ó, do meu coração e eu vou poder estar com ele com alegria preenchendo, né? Conforme de fato precisa ser preenchido, que é da forma correta. E outra coisa, existe um prazo de entrega também dele. Então, ele é nosso espelho e ele não pode ultrapassar o prazo, né? Quando Cíntia, que normalmente a gente entrega o envelope de estatística. O envelope de estatística é recomendado que seja entregue nas departamentais, tá? E quem é que pega esse envelope de estatística? Vejam bem, são muitas informações, né? Para algumas, para outras não, mas para algumas sim. Então, existe uma pessoa que é chave para essa questão aqui, que inclusive a nossa revista da SAF desse trimestre, estou aqui com ela, linda, maravilhosa, revista de número, cadê aqui? 69, abril, maio e junho. Na página 16, fala sobre as departamentais, inclusive fala os 6 pontos básicos dela, tá? Aqui é outro detalhe, né? Você precisa ter um agente da SAF em revista na sua SAF para fazer a assinatura. Depois você vai fazendo perguntas se você ainda não entendeu como é que funciona, que a gente vai dizer aqui no finalzinho, apesar de que hoje não é SAF em revista, mas uma coisa está interligada à outra, né? Então, para um bom funcionamento, e eu diria que existe uma pessoa-chave, digamos assim, né? Seria a coordenadora do departamento. Coordenadora do departamento, que muitas SAFs ainda não estão trabalhando, porque tem também a secretária de estatística, mas aí, normalmente, quando não se tem a coordenadora do departamento, a secretária de estatística se sobrecarrega e faz a função da coordenadora do departamento. Então, vejam como é legal. O que é que tem que fazer a coordenadora do departamento? Uma das funções dela
é ajudar as irmãs a preencher o próprio envelope, esclarecer. Isso tudo você vai encontrar no artigo 35 do capítulo 2, da seção 3 do nosso GTSI, tá? Artigo 34 vai ter um pouquinho falando, artigo 35. Quando chegar lá no artigo 36, vai inclusive falar sobre as funções ali da coordenadora de departamento. E aí, Cíntia, como é que tem uma coordenadora de departamento? Eu preciso de quantas mulheres para ter uma coordenadora de departamento? Ela não vai fazer apenas a questão do auxílio, do envelope de estatística. Ela vai fazer várias funções. Ela vai estar caminhando junto com a presidente e ela vai estar auxiliando em vários aspectos, tanto na parte devocional, só que ela não vai fazer tudo sozinha. Ela vai estar achando as pessoas, ensinando as pessoas para que elas consigam dividir as cargas, as funções, descobrir novas lideranças e talentos, para que dentro em breve, quem sabe, elas continuem assumindo até, quem sabe, a diretoria, a presidência e assim por diante, né? Então, ela vai delegar a parte devocional, a parte social e as outras tarefas, dinâmicas, brincadeiras, concurso bíblico, e dentre esses aqui também vai ter o envelope em que ela vai receber. A coordenadora de departamento, às vezes, assim, você começa ali com a SAF, o número é pequeno, ainda não tem uma coordenadora de departamento. E eu percebo, caminhando aí pelas SAFs, que quando chega lá em um dos relatórios onde tem assim, quantos departamentos? Você coloca nenhum. Não existe SAF que não tenha nenhum departamento. Ela deve ter pelo menos um, porque ela existe, entendeu? Talvez ainda não tenha a coordenadora do departamento. E para que isso aconteça, é necessário o quê? O nosso GTSI nos diz que a gente deve ter pelo menos ali 15 mulheres. Ah, Cíntia, eu já tenho 30 mulheres, 40 mulheres, 60 mulheres. Não precisa necessariamente, se você... de 15 em 15, eu tenho 60, então eu vou ter 4. Se você, como presidente, junto com a sua executiva, achar melhor ter apenas 3 com as 60 mulheres, não tem problema. Só diz que o mínimo ali são 15 mulheres, estão entendendo? E aí essa pessoa vai trabalhar junto, além da executiva, além das secretarias. As coordenadoras de departamento são uma bênção na nossa vida. E eu penso, meninas, que a nossa sinodal precisa melhorar nisso, né? Eu vejo que algumas SAFs, já tem várias SAFs que trabalham, principalmente as mais antigas, né? Já trabalham, já vê a importância delas. E como é que a gente divide os departamentos? Não existe um critério específico, mas você pode observar, por exemplo, pode ser dividido por questões geográficas. Vamos tentar agrupar aqui essas meninas com a coordenadora para que a gente desempenhe. Não é cada uma fazendo o que quer, é tudo bem ajustado, mas é mais um auxílio para a diretoria e a presidente, né? De repente, você pode colocar por faixa etária, porque aí os assuntos são diferentes. Eu só estou dando sugestões, tá? Aplicações práticas. De repente, você pode colocar pela questão de trabalho. Então, por exemplo, esse departamento aqui, a coordenadora, digamos, é Dona Gertrudes. Dona Gertrudes coordena o departamento Esther. Ainda tem o nome do departamento, tá? Que elas botaram. E esse departamento são das irmãzinhas que já são todas aposentadas. Estou dando só um exemplo. Então, elas podem se reunir à tarde. Agora tem aqui a dona Mariquinha, que ela é a coordenadora do departamento. Débora é o nome do departamento dela, certo? E aí tem a coordenadora, mas essas daqui se reúnem à noite. Por quê? Porque na departamental, que eu sugiro que seja feita uma vez por mês, para não sobrecarregar muitas mulheres, onde a gente vai ter o estudo, compartilhar da palavra. Inclusive, lembrem-se de que esses estudos devem ser para a nossa edificação e também para a evangelização. Então, pensem como vocês são extremamente criativas, né? O chá da primavera, do Dia das Mães, agora mesmo o Dia da Mulher. Eu vi várias SAFs, inclusive a minha, foi para a frente da escola distribuir bíblias, né? Para as mulheres, porque era Dia da Mulher, com lixinha, daquele jeitinho delicado que vocês fazem maravilhosamente. Eu vi também as meninas ali da SAF de Lajeado com um trabalho muito, muito legal de assistência social, indo até um lado de idosos, distribuindo Bíblia, levando vários outros itens. Então, assim, pensem na nossa edificação e pensem também na expansão, porque a SAF veio para auxiliar. E auxiliar o quê? A nossa congregação, a nossa igreja. Vocês podem pensar, porque nós temos as datas comemorativas, eu já postei no grupo da Sinodal, mas se alguma de vocês perdeu, ou não atentou, não viu,
Me peçam depois lá no grupo que eu encaminho novamente, tá? Do ano inteirinho. Então, tem lá o dia do adolescente. O que a SAF vai fazer? Vamos fazer algo bonito, legal. Ô, meninas, e já deixo uma dica, não vamos só dar cachorro quente, né? Salsicha para eles, não. Fazer um sanduíche gostoso, umas batatas fritas, né? Nada contra o cachorro quente, mas às vezes aqui todo ano é a mesma coisa. Os jovens, vamos promover algo diferente para eles. E vamos pedir que eles tragam outro jovem, e vamos convidar alguém que tenha uma palavra específica para um assunto de interesse dele. Já pensou a bênção que é uma SAF assim? Então, observa que de uma coisa vem outra, e ela é toda interligada. E isso, a coordenadora do departamento, obviamente, ela não vai assumir o lugar da presidente, nem da diretoria, até porque ela não é eleita, ela é convidada, mas é uma pessoa que vai poder ajudar toda a executiva a elaborar essas questões, certo? Então, eu vou seguir aqui mais um pouquinho para não tomar muito tempo de vocês. De repente, se eu esqueci alguma coisa, vocês vão me perguntar lá no final. Ou até me lembrar, né? Caso eu tenha esquecido também. Então, a estatística, quando eu olho dessa perspectiva, que é o meu espelho, que é um espelho do serviço, eu consigo, sim, contar a história através dos números. Eu vejo como uma alegria poder observar. Olha, a Sinodal, ela tem já no decorrer desses... Nós vamos fazer 12 anos esse ano, né? E eu sou presidente da Sinodal desde quando nasceu, até então. O Senhor tem me chamado para estar à frente. Continue orando por mim. Não sei até quando, né? 6 de maio tem eleição e tem congresso. Eu vou informar depois para vocês aqui com um encartezinho. Mas desde o início, e observando a carência do estado do evangelho, o Senhor colocou no nosso coração o intuito da gente usar a SAF como canal de bênção, de evangelização, de missões, em distribuição de Bíblias. Então, vejam, nós temos uma meta específica baseado em quê, Cíntia? Por que é meta? Porque existe número, meta tem ligação com número. E ele é baseado em quê? Ele é baseado no número atual que eu tenho da estatística. Ah, Cíntia, mas esse número vai aumentar. Pronto, se ele aumentar, você aumenta ali a proporção dele. Mas eu vou me basear pelo relatório de estatística que eu tenho, por isso que ele é meta. Nós temos um alvo baseado naquela numeração, de que cada sócia distribua pelo menos uma Bíblia por mês. E essa Bíblia, praticamente, a gente, junto com a Secretaria de Missões e Evangelizações da Sinodal, vocês podem ver ali que a nossa querida Fábio, que está aqui, já orientada por nós, né, Fábio? Assim, ó, vamos ver quem deseja caixas de Bíblia. Para quê? Exatamente para isso. Mas para que eu quero entregar a Bíblia? Porque você é cristã. Dia dos bombeiros, vamos entregar Bíblias para eles. Dia do idoso, vamos entregar Bíblias para eles. Dia da criança, já pensou? A gente conseguir abertura em uma escola, hoje é difícil, né? Para quem trabalha em escola sabe que isso hoje é difícil. Mas, quem sabe, com autorização de uma diretora, com algum contato da professora, tudo previamente combinado, a gente consegue entregar essa maravilhosa riqueza, deixar com que as crianças, os adolescentes, os jovens, o padeiro, a moça que limpa a sua casa, enfim. Então, assim, é um objetivo nosso fazer com que isso vire hábito nosso, que a gente ande com a Bíblia, passou no pedágio, distribui Bíblia. E outra coisa, carimba o endereço da sua igreja. Nós queremos evangelizar para ver chegar mais gente na nossa igreja. Senão eles vão para a Assembleia, vão para a Universal, nada contra, são igrejas maravilhosas também. Mas, Cíntia, mas não tem carimbo aqui na minha congregação. Por isso que você existe, meu amor, porque você pode auxiliar. Pastor, licenciado, aspirante não, que ele não está lá, mas vamos ver, evangelista, quem quer que esteja ali. Podemos fazer um carimbo para a nossa igreja, com o endereço certinho, porque a gente está comprando Bíblias, mas como é que eu compro Bíblias? Olha, as caixas de Bíblia, que normalmente a gente tem feito toda essa intermediação através do nosso secretário sinodal, o pastor Daniel, junto à PECOM, a gente nem pode dizer que a Bíblia é vendida, porque ela de fato não é. O que é cobrado ali é o frete da caixa. Vem 32 Bíblias, normalmente a gente consegue pelo valor de R$100. Então, vocês imaginem por quanto que sai. Quanto que você paga em uma unha para fazer a sua unha? Por que a gente não distribui mais Bíblias? Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Eu estou falando de Bíblias porque é um dos itens
E é um exemplo prático, viu? Mas aqui tem vários outros exemplos do que a gente pode fazer. Então, meninas, preencher o envelope de estatística é bênção de Deus para nos lembrar da nossa missão. Não é peso, nunca foi peso. Durante todos esses 139 anos de história da nossa amada SAF, que está completando, mulheres do Senhor vieram fazendo isso. E nós vamos continuar, chegou a sua vez. Daqui a um tempo não vai precisar mais, né? Outras mulheres seguirão. Mas, no entanto, a gente deve ter alegria de ver esse espelho como bênção de Deus para nos lembrar da nossa missão. Vamos seguir para o próximo slide, então? Então, vamos lá. Agora sim, falado depois desse pano de fundo, agora eu quero entrar no formulário propriamente dito, que é o envelope de estatística, certo? Eu tenho um material aqui montado que vai desde o nosso envelope individual até o relatório que é repassado para a Confederação Nacional, que é o nosso da Sinodal. Nosso secretário de Estatística está aqui, nossa querida irmã Andréia, que sempre cautelosamente nos ajuda, faz a coleta dos dados, é encaminhado no prazo hábil. Para quem? Daqui a pouco eu vou falar dessa cadeia, para a nossa querida Darice, e aí ela junta com mais as 90 sinodais, e tudo começa lá do seu envelopinho para a gente ter os dados do que a gente tem feito e contato as bênçãos que Deus tem nos dado, certo? Então, vejam, não pode existir nenhuma sócia sem esse envelopinho. Se existir, a partir de agora não vai existir. Amanhã, você, como presidente de federação de SAF, fique certa e ciente de que você precisa providenciar, certo? Vejam bem, o envelope individual da sócia é a base. É por aqui que tudo começa. É por isso que ela é a base da estatística da SAF na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. É daqui que procede, bem daqui, ó, todos os trabalhos realizados e visualizados em todas as esferas do trabalho feminino da IPB. É maravilhoso. Eu espero um dia vocês terem essa oportunidade de chegarem a ser presidente sinodal e participar da Confederação Nacional como executiva e ver quanta coisa o Senhor faz através da mulher presbiteriana. E como é que eu sei, Cíntia? Através disso aqui. Não tem como eu saber se eu não tiver esse relatório individual, que é onde tudo começa, é onde tudo faz acontecer ali na nossa amada SAF local, né? Então, veja, com o novo formato ou não do trabalho, tudo inicia com a sócia. É o que a gente chama de a pepita de ouro. Essa é uma frase muito bem falada pela nossa secretária de Estatística da Nacional, que é a Darice, né? Por que que é a pepita de ouro? Porque ela vai catalisar. Isso aqui é ouro e a gente não pode... Ouro tem muito valor, não é? Porque nós chamamos a especial atenção da SAF para essa sociedade local e, de forma mais específica ainda, para você, minha querida, você como pessoa, você é a nossa pepita de ouro. Você é aquela que vai, além de catalisar os seus dados, você vai contagiar as demais para que essa riqueza seja ainda maior. Então, nós vamos ficar bastante rica, né? Porque vai ter bastante pepita de ouro de hoje em diante, hein? Tinha umas que estavam assim, semi-joias, mas a partir de hoje vai ser joias valiosas nas mãos do nosso Deus. Próximo slide, Claudinha, por favor. Aí, agora a gente começa aqui, ó, pelo item específico, tá vendo? Eu estou colocando aqui, mas eu imagino que vocês estejam com o envelopinho de vocês, né? Se não, se você ainda não é SAF, como temos algumas aqui organizadas, mas que já tem mulheres, se Deus nos permitir, logo, logo estaremos levando até você, organizando a sua SAF, e você vai ter contato com esse envelope, né? Maravilhoso. Então, veja, reunião de oração é o primeiro item do envelope de estatística. O que é que deve constar aqui, Cíntia, nesse item? Todas as participações em reuniões, quer sejam presenciais, ou seja, Projeto Ana, a gente faz as reuniões de oração, né? Aqui, por exemplo, na nossa SAF local, para não aumentar mais um dia, tentando sermos objetivas e não acarretar as mulheres, porque vocês têm que observar isso, não vai inventando um monte de coisa para a mulherada ficar só na igreja e abandonar o lar. Não é essa a função da SAF, né? Nós já deixamos organizado, já há alguns anos funciona, meia hora antes do nosso culto. Então, meia hora antes do culto pela manhã matutino e meia hora antes do culto vespertino, ou seja, aqui na nossa realidade o culto começa às 9h, o matutino e o vespertino às 18h. Então, as mulheres da SAF estão na sala do Projeto Ana e tem uma plaquinha indicando lá, Projeto Ana, né? Mães orando, Deus agindo, esse é o nosso lema.
do Projeto Ana, nós estamos lá nessa linha intercedendo pelos nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos, pelo culto, pela igreja, pelas igrejas, enfim. Então, vejam, essa é uma reunião de oração presencial, mas nós temos orações virtuais também. Por exemplo, o exemplo que eu dei da nossa própria sinodal, todas as terças-feiras, às 18 horas. É uma reunião de oração, não é presencial, mas é virtual. Então, se eu participo às 4 terças no mês, eu já tenho participado de 4 reuniões de oração. Se eu participo 30 dias no mês das reuniões virtuais da oração na madrugada, eu já tenho quanto? 34 participações na reunião de oração. Está dando para entender? Só que aí eu também participo do Projeto Ana, que vamos colocar 4 domingos, né? 4 domingos, pela manhã e à noite. Se eu consigo participar dos 2, eu já tenho mais 8. 34 mais 8, eu já participei 42 vezes neste mês de reunião de oração. Eu não estou contando a reunião de oração, por exemplo, com a sua igreja. Aqui na nossa igreja, a gente ora presencialmente às 5 da manhã, todas as terças-feiras. A gente tem reunião de oração todas as quartas às 7 da manhã. Então, assim, observem que quando a gente começa a contabilizar, a gente vai vendo também a nossa vida com Deus, o nosso reflexo natural. Então, vejam, reuniões de oração, o que é que eu vou contabilizar? Porque às vezes você não sabe o que é que você contabiliza. Todas as participações, quer sejam presenciais ou virtuais, que você participe e que tenha oração. Ok? Pronto, próximo ponto. Estou seguindo aqui o envelopinho. Próximo item. Vamos voltar aí um pouquinho, Claudinha? Eu acho que ele foi apressadinho. É visitas. Mais um. Está indo para frente, é para trás. Pode voltar. Por gentileza. Mais um, mais um, mais um. Aí. Lá, próximo. Aí, visitas. O que é que eu vou contabilizar aqui como visita? Todas as visitas que você faz, que sejam realizadas presenciais ou virtuais, por chamada de vídeo ou áudio, que contenha conversação, cumprimentos, cânticos, orações, leitura bíblica e outros contatos, certo? Ah, mas eu estou só mandando aqui, oi, fulana, bom dia. Isso conta como visita? Não, não teve oração, não teve cântico, não teve um aconselhamento, não é um recado que você manda no WhatsApp, mas as visitas. Por que que a gente está colocando isso aqui? Porque depois da pandemia, a gente precisou colocar esses itens. Durante a pandemia, a gente fez bastante visita virtual, né? Até porque a grande maioria não pôde fazer visita presencial. Mas, hoje em dia, ainda existe algumas visitas também online, que devem ser contadas aqui no nosso envelopinho aqui de estatística, né? Então, você vai ver se é presencial ou se é virtual, e assim contabilizar. Ah, mas eu faço bastante visita, eu faço 15 visitas em média por mês. Eu participo, faço visita acompanhando o meu marido, aconselhamento, enfim, eu faço visita aos meus alunos de catecúmenos, eu faço visita, então você vai contabilizando. Quando chega no finalzinho do mês, como agora, que é um bom dia, você já deve estar com o seu envelopinho de estatística preenchido, para você não deixar a sua coordenadora de departamento assim na mão, né? Deixa dentro do prazo certinho de entrega, porque os dados vão estar assim, ó, em dia. Próximo, por gentileza. Não são participação. Quando a gente fala de participação, que é o primeiro tópico do envelope, né? São 3: participação, distribuição e contribuição. Reuniões de oração e visitas está dentro desse tópico maior chamado participação. Então, vejam, não serão consideradas o envio de mensagens gravadas de qualquer natureza ou origem como reunião de oração ou visitas. Por exemplo, eu mando um áudio para você contando uma coisa engraçada, só porque eu mandei. Isso não é visita. Os pré-requisitos estão ali bem explícitos ali no slide anterior, certo? Assim, todas as reuniões de oração e as visitas realizadas, como aqui orientadas, deverão ser contadas e anotadas pela sócia no seu envelope individual, mensalmente, e entregue à sua coordenadora do departamento, de preferência em reunião departamental. Bem claro, apenas reforçando aquilo que a gente já sabe, porque depois essa coordenadora departamental vai pegar todos os dados e vai poder, assim, entregar para a secretária de estatística,
que vai poder juntar todos do ano inteiro e vai entregar para a federação e assim consequentemente. Daqui a pouco vocês vão ver o fluxo de como é que funciona. Próximo, por favor. Atenção, coordenador do departamento, se tem alguma aí, eu imagino que tenha. Você deve sempre lembrar de orientar aquelas sócias que têm maior dificuldade no preenchimento do seu envelope individual, para que todas as informações saiam completas sobre a sua participação, principalmente aí nesses 2 itens que a gente já tratou, né? Reuniões de oração e visitas realizadas. Como é que você vai orientar a outra se nem você sabe? Então, é por isso que a Sinodal, observando algumas carências e necessidades, resolveu, já no finalzinho, quase encerrando aqui o nosso mandato, o meu mandato, né? Agora em maio está encerrando, ainda achar um tempinho e gastar um tempinho para a gente trabalhar mais uma vez com muita alegria esses itens, para que não haja dúvidas sobre nós, nem mal entendidos, ou para que você ouça falas de pessoas que ainda não entenderam a bênção que é ter o envelope de estatística e você seja contagiada de uma forma negativa. Pelo contrário, nós vamos sair daqui contagiando as demais. Pois bem, e distribuição, Cíntia? Vamos lá. Distribuição, nós temos 3 itens. Participação, lá nós temos 2, que é reuniões de oração e visitas. Na distribuição, nós temos, 4 itens. Bíblias, tá aí, ó, Novo Testamento, os evangelhos, né, que está junto ali, literatura cristã e folhetos. Ou seja, é a distribuição desses itens que eu vou estar contabilizando. Se você distribuiu 25 Bíblias esse mês, você vai colocar lá Bíblias 25. Se você passou o mês de março e não distribuiu nenhum Novo Testamento e Evangelho, você deixa em branco ou põe só um tracinho, você não vai colocar número nenhum porque você não distribuiu. Certo? Ninguém vai inventar número, né? Aqui é o nosso espelho, mas é daquilo que de fato a gente faz. O que seria literatura cristã? Qualquer livro. Às vezes você doa de presente, você dá de presente um livro, né? Uma literatura para alguém. Então você vai contabilizar ali como uma literatura cristã. Ah, eu dei um livro, Mentira que as Mulheres Acreditam, Liberdade e a Verdade que as Liberta. Eu dei de presente no aniversário da pessoa. Opa, então já é um livro que eu coloco aqui. Você vai juntando. Vai fazendo a lápis ou no lugarzinho, porque depois você vai fazer o fechamento completo ali, a caneta, né? E o que seria os folhetos? Folhetos evangelísticos, né? Que tantas vezes você distribui. Ah, eu comprei 100 folhetos, eu distribuí os 100 folhetos no mês de fevereiro, está aqui contabilizado. Ou então, não, eu ainda não distribuí nenhum folheto. Então, você deixa o espaço em branco ou simplesmente com um tracinho, que a pessoa que pegar o seu envelope vai ver que, de fato, você não distribuiu esse item nesse momento. Então, a distribuição, e a gente quer dar ênfase aqui, né? No biênio passado, ou seja, a Sinodal, ela é formada um mandato de 2 anos, quando a diretoria é eleita, nós distribuímos mais de 5.000 Bíblias. Por que eu digo nós? Porque foi o tanto meu, o tanto seu, o tanto da outra, o tanto daquela federação, e a gente faz, inclusive, as metas pelas próprias federações, e eu gostaria que as presidentes atentassem a isso, né? Às vezes, a gente percebe que faltou, assim, 30 bíbliazinhas para poder atingir aquele número, aquele alvo, aquela meta desejada, porque você vai fazer a proporção. Então, talvez você diga assim, mas vocês conseguem distribuir porque você tem mais mulheres. É uma verdade essa? Não. A quantidade é a mesma para as mesmas mulheres. Cada sócia distribui no mínimo 12. A sócia que se empenhar menos distribui 12. E quanto a que se empenha mais, Cíntia? Minha filha, você pode distribuir caixas e caixas de Bíblia, para a glória de Deus, não é? Que bênção vai ser quando a gente colocar isso no nosso coração, isso fizer parte da nossa vida, e a gente andar sempre com a Bíblia, porque não falta para quem entregar. Aniversários dos seus colegas lá, dos seus filhos, manda o presente, mas manda a Bíblia, que é o melhor de todos os presentes. Vai no seu médico, leva uma Bíblia para ele, vai no dentista, vai no padeiro. Precisamos evangelizar o Rio Grande do Sul. E a Bíblia diz, e o Oeste Catarinense também, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. Por que é que a gente se cala tanto, né? Por que é que a gente investe em tantas coisas? E quando a gente se trata de Bíblia, parece que o dinheiro sumiu. Não, é isso, e a gente tem procurado como sinodal
facilitar de todas as formas, como eu falei para vocês, né? A FECOM tem sido uma das nossas parceiras, inclusive com a capinha já dizendo, evangelizando, né? Indicando para a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, tentando pegar ali, pagando apenas o frete, levando, quantas vezes a gente sai com apenas a peça de roupa nossa para onde a gente vai, mas as caixas de Bíblia a gente não deixa, para facilitar para você não precisar pagar outro frete depois que chega, e assim a gente vai com muita alegria, servindo ao Senhor, as nossas SAFs, as nossas sócias, as nossas federações, para que a gente consiga desempenhar essa nobre missão, né? Vamos avançar, vamos distribuir mais do que aquilo que nos foi proposto. Se você tiver alguma dúvida, você pode usar o nosso grupo ali do WhatsApp da Sinodal, você pode falar comigo, mas você pode também falar com a Fábio, que é a secretária de Evangelização e Missões, e aí ela vai lhe dar mais algumas orientações sobre a questão ali das Bíblias, certo? Vamos seguir mais um pouquinho aqui? Estamos já quase terminando, tá? Estou no último item aqui do nosso envelopinho lindo, maravilhoso. Olha como ele está feliz, ó, todo preenchidinho. Vou mandar a foto ainda hoje. Opa, não vou mostrar meus dados, né? E aqui somente quem vai pegar é que vai ver. Então, vamos lá. Contribuição é o último item, que tem bem no meio do envelope. Contribuição de quê? Basicamente, nós temos só 2 itens, missões e ação social. Algum tempo atrás, a gente contabilizava os itens que a gente dava. Por exemplo, se a gente desse, digamos, uma cesta básica, né, fazendo algum tipo de ação social, e a gente desse não em dinheiro, mas a gente desse em produto, a gente fazia o cálculo daquele valor, do quanto nós gastamos, e colocaríamos ali. De um tempo para cá, houve uma orientação da nossa Confederação Nacional de que esse item, tanto de missões como de ação social, ele vai ser sempre com aquilo que eu contribuo em dinheiro. Quer ver um exemplo que muitas vezes vocês esquecem? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Natal Missionário, que a gente vai juntando um cofrinho para poder, antes do Natal, lá em dezembro, todas as SAFs devem pensar nisso, né? As federações. Não precisa, Cindy, mas não tem cofrinho. Bota dentro de um saquinho plástico, minha filha, esse não é o problema, mas junte, tenha a oferta de amor, para que a gente encaminhe, por isso que é Natal Missionário, para que os nossos missionários, contemplando os que estão nos campos aqui do Rio Grande do Sul, e mais os que a Confederação Nacional nos dá, que cada federação tem o seu filho de oração, o nome certinho do seu missionário, receba aquela alegria, aquele mimo, aquele carinho, antes do Natal, de uma oferta de amor. E quem foi que fez isso? Todas nós. Durante todo o ano trabalhando, trabalho de formiguinha. Como que eu faço isso? Monta bazar, vende cuca, o que é que você sabe fazer? Brigadeiro, beijinho, bazar de roupa usada, produtos que estão em boa qualidade, mas que ainda você vai trocar. Então, não sei, você usa a sua criatividade, né? Festival de tortas na praça da sua cidade, aproveita e já leva a Bíblia, e você vende a torta e junta o dinheiro, ajuda a congregação e ainda encaminha vai juntando na sua SAF para entregar à sua federação, consequentemente, a nossa sinodal, e a gente com muita proeza, né, com muito cuidado, zelo, juntamente com a nossa tesoureira, a nossa irmã Edna, temos feito de forma fidedigna, com os comprovantes, e vocês não têm noção da alegria deles, os vídeos que eles mandam, os testemunhos, né, de que chegou na boa hora, um que comprou o óculos para o filho, o outro que foi, olha, pagar um exame, o outro que nunca tinha saído para comer fora e foi comer fora com os filhos, cada um, não vamos ser nós que vamos dizer onde é que eles vão usar esses valores. Nós queremos apenas cuidar de quem cuida e assim poder entregar aquela oferta de amor, né? E aí, então, nós temos ali também um itemzinho que é mensal, que normalmente tem na SAF, botei aqui se houver, porque tem SAFs que já trabalham com um valor maior, não mensal, mas anual, certo? E não tem certo e errado, isso aí é definido na própria SAF. A grande maioria nossa aqui, para vocês que estão sendo organizados agora, que estão chegando, a gente trabalha com valor mensal, onde você coloca ali, na reunião da diretoria, vocês vão definir, né, essa taxa, essa mensalidade, por isso que é mensal. Se R$10, tem algumas SAFs aqui que tem R$15 por mês, outras 10, outras 7. Vejam a necessidade da SAF local, né? E aí, com esses valores, que a tesoureira vai estar fazendo a junção deles, a coleta deles, é assim que vocês vão poder, através desses pequenos valores, comprar a lembrancinha das departamentais,
um presentinho para os aniversariantes do mês, do trimestre, do semestre, aí fica a critério de vocês. Juntar para comprar um presente no dia do pastor, né? Não esqueçam dele. O dia da esposa do pastor, não deixa ela lá tristezinha. Cíntia, mas a gente não tem dinheiro, então faz uma cesta, quem sabe fazer um bolo faz, bem bonito. Não dá o pior, não. Dá o melhor. Se tem os filhos, leva junto, não sei o que é que você vai fazer. Mas esses valores vão servir para que você desenvolva. Não é banco, nem vai dar para render, viu, meninas? É só para aquelas necessidades ali atuais. Às vezes até a gente junta, compra uma bandeira, ou ajuda a UCP fazer uma bandeira, ou a UPA que não tem, ou até mesmo você, SAF, que nasceu agora, que ainda não tem, né? De onde vai sair esses recursos? É através da nossa junção dessas mensalidades, que é um valorzinho pequeno, que não vai pesar para ninguém, e que vai ser uma das formas também da gente estar trabalhando. Para efeito de estatística, nós só contamos os 2 primeiros aqui, os 2 itens aí de contribuição, que é missões e ação social. Então, como eu falei para vocês, o Natal Missionário vai depender da modalidade de recolhimento adotado pela Sinodal. Ou seja, a nossa Sinodal, você pode colocar o valor que você contribuiu para esse fim. Não vai ser nós que vamos colocar, nós vamos ter um montante da Sinodal. Se eu juntei, se eu trabalhei, se eu doei R$200, você coloca lá. Oferta missionária, R$200. Eu consegui aqui R$20, você coloca lá R$20. Você coloca lá R$10. Não, eu trabalhei, todo meu 13º foi para isso, você coloca lá R$1.500. E assim vai. São apenas alguns exemplos, certo? Vamos lá, Claudinha, estamos chegando aqui no finalzinho. Me tolerem só mais um pouquinho. Olha que linda essa hierarquia e o fluxo dos dados. Vejam bem, tudo começa a partir de você, a partir desse envelope individual. Está vendo aqui, lá embaixo, relatório individual. Ele é meu, ele é o meu espelho. Ele é o fruto de lábios agradecidos ao Senhor, que trabalha com contentamento, com alegria, sempre querendo avançar mais. Se esse ano eu distribuí tantas Bíblias, o ano que vem eu quero distribuir mais. Se esse ano eu fiz 120 visitas, 10 em média por ano, porque eu conheço pessoas que fazem mais de 400 visitas por ano, isso é fato, é notório, é real. Então, se você não está tendo tempo nem para uma, talvez o problema esteja em você. Conheço mulheres na Sinodal que já distribuíram mais de 400 Bíblias em um ano, inclusive em um dos anos a gente presenteou, quando foi os Pés Formosos, quem estava lá no congresso viu. Então, assim, não ache que isso é um absurdo, não. São questões do nosso coração. E tudo começa com relatório individual. Aí ele vai para onde? Fica em casa assim, oh meu Deus, esqueci. Você esqueceu, você manda uma foto, você deixa ele preenchidinho, já coloca aí na sua agenda, em algum localzinho aí, esse virtual ou se escrito, para você não se esquecer e encaminhar. Encaminha para quem? Para a coordenadora do departamento, que vai fazer o relatório mensal do departamento. Então, atenção você, existe o relatório mensal do departamento, sabe? Certo? Se você quiser, depois eu posso encaminhar para você. Mas lá no nosso site da Confederação Nacional, tem um modelo de cada um desses relatórios. Desde o individual até o relatório da coordenadora do departamento, é igual a esse, porque você vai juntar de todas, né? Só que aí você vai ter um item a mais, que é o de presenças, que é baseado no livro de presença. Então, se você já tinha feito algumas coisas diferentes do que eu estou lhe dizendo até agora, não se preocupe. O que já fez, já fez. Vamos agora caminhar por esse trilho, certo? Para poder a gente continuar glorificando a Deus nesses itens e nessas áreas. Aí esse relatório mensal do departamento vai ser entregue a quem? A secretária de estatística da SAF. E aí é que começa, ou que segue, né, porque tudo começa com o fluxo de informação. E essa secretária de estatística da SAF faz o quê? Esquece, Cíntia, guarda lá. Não. Todas elas são bem responsáveis e têm prazo. Elas encaminham para a secretária de estatística da federação. Não mais só o seu, mas a junção, vamos dizer que você tenha 20 sócias, então ela faz no relatório ali da estatística da SAF, ela vai encaminhar todos os dados em conjunto, de todas as reuniões, de todas as visitas, de todas as mulheres dali daquela SAF, para a federação. E a da federação? A cada ano, porque a federação, o mandato que corresponde a uma federação é anual. Então, a cada ano, ela vai encaminhar
para a secretária de Estatística da Sinodal, que no nosso caso é a Andréa Goya, até maio, aí, quando encerra o mandato de todas nós, né? E ela recebeu um prazo hábil aí das nossas meninas, das nossas secretárias de Estatística da Federação. E aí, agora, eu tenho o Congresso da Sinodal. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os relatórios que eu já tenho, correspondente a meu último mandato agora. Qual é? 2021 a 2023. Eu tenho o relatório fechadinho do ano 2021 da Federação, porque vocês me encaminharam a presidente correspondente àquele ano, e de 2022. São esses os dados que vão constar como relatório de estatística da Sinodal. Cíntia, mas nós já estamos em 2023. Esse aqui vai contar para o próximo biênio. Eu sei que algumas, né, entendiam e faziam, e a gente lá no começo até fez também, de pegar os dados ali até abril, para poder, a gente não necessita que a gente recorte esses itens. A gente vai pegar ele por inteiro dentro da folha de estatística da federação que já encaminhou. E aí eu pego, como presidente da Sinodal, junto com a nossa secretária de Estado da Sinodal, encaminho para a nossa querida Darice, que é a secretária nacional, que coordena aí 90 sinodais. Então, eu junto a Sinodal Sul do Brasil, com a Sinodal de Londrina, que está aqui nossa querida Geni, né? Também com a Sinodal Norte do Paraná, aqui da nossa querida Ligimar, que não está aqui, mas que é uma realidade. Também na Meridional, a nossa presidente está aqui nos dando a honra também, que é a nossa querida amiga Neuzi. Enfim, junto tudo isso, e é por isso que eu tenho e sei quantas Bíblias nós distribuímos como SAF, quantas visitas nós fizemos como SAF, e assim a gente segue fazendo o todo, e fazendo com que o nome do nosso Deus seja engrandecido através das nossas ações e através do nosso espelho. Certo? Eu acredito que talvez você tenha alguma dúvida, ou talvez você precise de algum esclarecimento. Então, Claudinha, só me passa aí para o próximo slide para eu já estar encerrando, por gentileza, e assim as meninas vão poder, se alguém tiver alguma pergunta, poder fazer e a gente vai estar respondendo. E encerro aí dizendo, né, mais uma vez o nosso tema do quadriênio, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Alguma perguntinha até então? Pode abrir o seu microfone.